Amém. Boa noite a todos. Como que vocês estão? Estão todo mundo bem? Amém. Glória a Deus. Desde já eu quero desejar um feliz Dia das Mães a todas as mamães aí. Amém? Feliz Dia das Mães. Quem é mãe aí? Amém. Glória a Deus. Queridos, Deus colocou uma palavra em meu coração e até esses dias o pastor me lembrou na quinta que hoje era eu e eu tinha só uma palavra, depois eu conto qual que era, mas antes eu vou estar lendo Lucas capítulo 15, se você quiser deixar aberto, mas nós vamos fazer algo diferente hoje. Lucas 15, a partir do versículo 11. Alguém aqui gosta de desenho animado? Ó, vi umas mãozinhas ali. O tio gosta também, sabia? E quando a gente se propõe a observar e não somente assistir, a gente pega muitos detalhes em certas coisas. A gente aprende muitas coisas. E quando nós aplicamos isso na palavra do Senhor também, funciona, sabia? Eu gosto de assistir filmes, séries, acho que todos nós gostamos de ver televisão, só que eu costumo a procurar coisas também que vai trazer um enriquecimento para a minha vida. Eu posso estar assistindo a uma coisa totalmente nada a ver, mas eu tento absorver e tirar alguma lição daquilo. E hoje eu quero fazer um link com um desenho com a palavra do Senhor. Amém? Em Lucas 15, Jesus ele conta uma parábola a partir do versículo 11. Só que eu não queria que você lesse comigo. Eu queria que você fechasse os seus olhos neste momento e você imaginasse. Porque da mesma maneira que nós vemos um filme, uma série, essa palavra aqui, ela é tão profunda, é um texto tão rico em conhecimento, em características, que Shakespeare, ele falou que foi a melhor peça que já foi contada, foi a melhor história. Claro que ele não conhece a Deus, claro que ele não tinha Espírito Santo ali falando que isso era Jesus falando. Mas você tem o Espírito Santo, eu gostaria que você nesse momento fechasse os seus olhos. Não precisa ler, não precisa olhar para mim. Eu quero que você visualize a história na sua mente. Diz assim: Jesus continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabe. E o pai repartiu os bens entre eles. Passado muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu a uma terra distante e lá desperdiçou tudo os seus bens, vivendo de forma desenfreada. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome. E ele começou a passar necessidade. Então, foi pedir trabalho a alguns cidadãos daquela terra. E estes mandou para que isse aos seus campos, a fim de cuidar dos porcos. Ali, ele desejava alimentar-se de alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui estou morrendo de fome. Eu vou me arrumar, vou voltar a meu pai e lhe dizer: Pai, pequei contra Deus e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Trate-me como um dos teus trabalhadores. E arrumando-se, foi para o seu pai. E vinha ele ainda longe,
quando o pai avistou e, compadecendo dele, correndo, abraçou e beijou. E o seu filho lhe disse: pai, pequei contra Deus e diante de ti, já não sou digno de ser chamado seu filho. O pai, porém, disse aos servos: tragam depressa a melhor roupa, vistam nele, ponham um anel no dedo dele e as sandálias nos teus pés. Tragam e mate um bezerro gordo, vamos comer e festejar. Porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a festejar. Ora, o filho mais velho estava no campo e voltava ao aproximar da casa, ouvindo as músicas e as danças. Chamou um dos seus empregados e perguntou: o que é aquilo? E ele informou: o seu irmão voltou. Por tê-lo recuperado com saúde, o seu pai matou um bezerro gordo. O filho mais velho se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava convencê-lo a entrar na casa. Mas ele respondeu ao pai: faz tanto tempo que sirvo ao Senhor e nunca transgredi um mandamento seu. Mas o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para que eu fizesse uma festa com meus amigos. Mas quando veio este filho, que assumiu os seus bens, e este filho foi gastar tudo com as prostitutas, o Senhor mandou matar um bezerro gordo para ele. Então o pai respondeu: meu filho, estás sempre comigo, tudo que eu tenho é seu. Mas era preciso festejar e alegrar-se, porque este seu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Amém? Você conseguiu visualizar essa história? Você conseguiu visualizar o filho, o pai, ele pedindo as coisas, e nós olhando essa história, falei: Deus, o Senhor me deu uma palavra e eu só tenho essa palavra. Eu queria um texto que conseguisse fazer um link com esse desenho. E antes de nós aprofundarmos um pouquinho mais, eu não vou demorar, eu queria falar com vocês sobre a história de Aladim. Todos conhecem? Amém? Do gênio da lâmpada? Sim ou não? Amém. Achei que vocês não estavam aqui. E é interessante quando nós olhamos essa história, porque quando nós vemos lá um jovem ladrão que roubava lá em Ágraba, encontra, uma lâmpada, e aí ele esfrega e ele tem o quê? 3 desejos. E nessa história eu consegui destacar 3 desejos. Nessa história nós podemos fazer um paralelo com esse desenho. E antes de tudo, eu gostaria que neste momento você pensasse em 3 desejos. Quem tiver caneta, marque para você não esquecer. Daqui a pouco a gente vai falar desses 3 desejos seus. Pensa aí em 3 desejos. Se você quer para hoje, se você quer para o futuro, não sei. Pensa aí. Mas o que tem a ver o desenho com o texto? Vamos lá. O primeiro desejo, se nós olharmos para o desenho, amém? Os teólogos me perdoem, mas eu vou usar o desenho também, irmãos. Hoje a gente vai brincar um pouco. O primeiro desejo de Aladim era ser um príncipe. Tinha princesa bonita, cheirosa, morava no palácio, de família boa, amém? Filha do rei. E ele queria, ele queria ter uma vida de príncipe. Ele viveu a vida inteira na miséria. E nós vemos aqui no versículo 12, o jovem ele falar ao pai dele:
Mas o moço disse ao seu pai: Pai, quero que o Senhor me dê a parte dos meus bens que me cabe. Esse jovem aqui, ele queria viver uma vida de príncipe. Ele queria viver uma vida de qualquer jeito. Ele pegou tudo, aproveitou do primeiro desejo e foi curtir a vida. A gente estava conversando esses dias com os adolescentes. Louva a Deus por você trazer o seu filho na igreja, você ter o seu filho criado, porque se um dia, mesmo que ele se desvie por um momento, ele sabe o caminho de voltar. Ele sabe aonde vai voltar. E se você não tem o seu filho na igreja, trate de buscar, a levar a ele a presença do Senhor. Cabe a vocês. Esse homem aqui, ele não nega o primeiro desejo ao filho dele, ele reparte os bens e entrega. E quando nós olhamos no desenho, no primeiro desejo, ele não pede lá, ele engana o gênio da lâmpada, quem conhece, ele sai da caverna, e aí sim ele usa o primeiro desejo, e ele se torna um príncipe. Ele chega na cidade, fazendo festa, em cima de um elefante, tudo lá para alegar o rei, para alegar a princesa, e ele faz aquela algazarra na cidade. E esse jovem que a gente vê nessa parábola de Jesus fez a mesma coisa. Ele partiu para uma terra distante e foi gastar tudo que tinha. Foi viver o primeiro desejo. Amém? Guarda os seus 3 desejos aí, que daqui a pouco a gente vai falar deles. O segundo desejo, quando você olha o versículo 17 e 18, diz assim: Então caindo em si, disse-lhe: Quantos trabalhadores de meu pai tem pão com fartura, e eu aqui morrendo de fome? Eu vou me arrumar e vou voltar para a casa de meu pai. Existe um momento no desenho que há uma trama, e o pessoal quer matar Aladim, e amarra, joga ele num rio, num lago, ele começa a se afogar. E o gênio vem e salva a vida dele. Só que o gênio não salva de graça. O gênio salva gastando o segundo desejo. E quando eu olho para essa história, eu vejo esse jovem gastando o segundo desejo dele, buscando a salvação da casa do pai. Buscando o abrigo. Buscando o pai de volta. Irmãos, existe um momento na nossa vida que nós estamos voando, nós estamos crescendo, nós estamos vivendo como nós queremos, nós estamos bem financeiramente, bem espiritualmente, só que existem momentos que as coisas fogem do nosso controle. E aí nós temos que gastar o nosso segundo desejo. Sobrou quantos para ele? Quantos? Sobrou um desejo. E o último desejo, no versículo 19, diz assim: Já não sou digno de ser chamado teu filho, trate-me como um de seus trabalhadores. Quando nós fazemos o paralelo com essa história, com esse desenho, a gente entende que Aladim, ele gastou o último desejo dele libertando o gênio. E esse jovem, ele gasta o último desejo dele se sujeitando ao pai. Trate-me como um de seus trabalhadores. Eu não sei, ali, eu queria ver a expressão do pai nesse momento. Eu queria ver a atitude do pai. E sabe qual é o nosso problema? É achar que Deus é um gênio. Todo esse paralelo que eu estou fazendo
é para você entender que Deus não é o seu gênio. Deus, Ele é o seu Pai. Num desenho, ele só tinha 3 desejos. Num desenho, ele só podia fazer 3 pedidos. Só que quando você olha o desenho, a sacada, gente, é aquilo que eu falei, não assista, observa. O gênio é liberto, só que o gênio gosta tanto daquele garoto que ele fica por perto. No live action aí que teve esses tempos para trás, mudou um pouco a história. O gênio se torna humano de novo. Mas no original lá da Disney, o primeiro, o gênio gosta tanto daquele garoto que ele fica por perto. E aí ele não tem mais 3 desejos, porque o gênio está sempre com ele. Olha a sacada, irmãos. Nós estamos querendo fazer 3 desejos somente para o Pai. E sabe qual os desejos básicos de um cristão? É ser liberto do pecado e ser salvo. O segundo é viver uma vida com Cristo, ou achar que vivemos, e um dia morar no céu. Nós, como cristãos, nós estamos querendo usar com Deus 3 desejos básicos. Só que se nós entendemos hoje, que se nós tivermos o Pai sempre perto, nós não vamos ter somente 3, nós vamos ter uma infinita, vai ser algo como diz Efésios, deixa eu lembrar aqui, Efésios 3:20, diz que aquele que é poderoso para fazer além da medida que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós, é infinito, Ele faz infinitivamente, Ele não mede esforços. Mas sabe qual é o problema? Que nós queremos pegar a Bíblia, Senhor, eu estou passando por isso. Senhor, eu preciso disso. E esperar o gênio fazer. Irmãos, temos que viver uma vida. Nós temos que viver uma constância com o Pai. Você lembra dos seus 3 desejos? Não me batam, me perdoe, mas pelo menos um deles tem a ver com o reino. Pelo menos um deles tem a ver com a vontade do Pai. Se pelo menos um tiver, irmão, você não sabe a minha alegria. Se você pegar os seus 3 desejos e colocar pelo menos um inserido do Pai, quer dizer que você não tem o Pai somente para esfregar a Bíblia, para esfregar o joelho na oração e clamar. Você tem uma vida de constância com o Pai. E nós vivemos a nossa vida às vezes da maneira que nós queremos. E aí existe uma frase que é: criamos as nossas próprias tempestades e reclamamos quando nós se molhamos. A gente cria os momentos ruins. A Bíblia fala que há caminhos para o homem parece ser bom, mas às vezes o fim não é o melhor. O caminho, aquilo que às vezes a gente busca, que a gente vive, às vezes está lindo, maravilhoso. O jovem, quando ele pegou a bolada lá da Mega Sena do pai dele, você acha que ele não estava tudo bom? Tinha amigos ao redor. A Bíblia fala, depois o irmão fala, ele foi gastar com as prostitutas. Ele foi gastar. Para ele estava tudo bom. Mas aí sobreveio uma tempestade. E aí ele ficou molhado. E aí ele foi pedir socorro. E naquele socorro, ele pediu socorro para as pessoas que não eram o pai. Ele pediu socorro para pessoas, se você for entender, essa mensagem é muito rica. Se você for entender o que é cuidar dos porcos para uma pessoa que nasceu judeu, eles não podem comer, imagina cuidar.
E ali, quando ele está ali, olhando, né, aqueles porcos comendo, ele poderia, eu vi uma mensagem uma vez, eu não lembro quem foi que falou, e falou assim, ele poderia ter desejado os porcos, comer um porquinho, um bacon. Não, ele desejou comer a comida. Acho que o pessoal pega lá, né, Demis, comida no restaurante, você separa tudo lá. É tudo que está lá. E ele desejou, ele estava molhado naquele momento. Só há um jeito de viver e tendo desejos infinitos, é liberar o Pai nas nossas vidas. É falar, Senhor, toma conta, eu estou aqui, toma em teus braços. Essa é a única maneira de viver com desejos infinitos, tendo um Pai que faz tudo. Hoje é dia das mães. Nós vemos, você mãe, você não faria de tudo pelo seu filho? Você faz de tudo. E a Bíblia ainda vai falar que o amor de uma mãe não se compara ao amor do pai. A mãe terrena ama mais às vezes do que o pai. Amém? As mães sabem disso, né, Vanderlei? O pai ele ama, só que a mãe tem um jeitinho diferente. Agora Deus ele vai além. O amor do Pai vai além. Então, irmãos, nós temos que viver como amigos, filhos e servos de Deus. Só que isso verdadeiramente. Nós temos que viver verdadeiramente. Por quê? Quando nós damos continuidade no texto, o filho mais velho, ele viveu na casa do pai. Ele estava ali inserido nas coisas do pai. Ele estava sempre ali. Ele não gastou a sua herança que foi dividida. Porque no início fala que repartiu entre eles. Ele recebeu a parte dele. Mas quando ele vai reclamar, olha o versículo 28 e 30. O filho mais velho se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava convencê-lo a entrar. Mas ele respondeu ao seu pai: faz tanto tempo que sirvo o Senhor e nunca transgredi um mandamento seu. Mas o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para fazer uma festa com meus amigos. Irmãos, quando nós olhamos isso aqui, nós vemos que às vezes nós estamos na casa do Pai, mas o Pai não está tendo controle totalmente em nós. Esse filho aqui, ele teve o mesmo princípio do outro. Nossa, Jâncio, mas esse não foi embora. Esse ficou ali com o pai. Estava sempre ali. Só que os dois filhos estavam interessados naquilo que o pai poderia oferecer, e não naquilo que o pai é. Sabe o segredo da Bíblia? Sabe o segredo da vida de um crente? É não estar interessado naquilo que Deus pode te dar, e sim naquilo que Ele é na sua vida. É aquilo que Ele é. E esse filho, por mais que ele estava ali na casa do pai, mas ele estava de olho naquilo que o pai nunca deu. Ele estava de olho naquilo que o pai nunca fez por ele, naquilo que o pai não ofereceu a ele. E qual dos dois filhos nós somos hoje? Será que nós estamos na casa do pai e nós estamos mantendo ele à distância? Será que nós somos filhos rebeldes? Não sei você na sua adolescência, mas todo filho na adolescência passa por um período interbíblico, um período que acha que é o dono do nariz, e aí quando vai tomar um sorvete, pede para quem? Tá dormindo, aí vem aquelas frases, né, da mãe: quando eu for embora, e quando eu sumir dessa casa, vocês vão.
Irmãos, às vezes nós estamos na casa do Pai e só estamos de olho naquilo que Ele pode oferecer, não naquilo que Ele é. E aí, esse jovem, esse homem, ele questiona o Pai. E aí eu questiono você. Por que você está aqui hoje? Por que você está aqui? Reflita. O primeiro jovem, ele merecia a cama que ele dormiu naquela noite, que ele voltou, aos nossos olhos. Ele merecia o anel que foi colocado no dedo dele. Nós não entendemos o amor do Pai. O Pai faz coisas que nós não merecemos. É um amor incondicional. Aí sabe qual que é o problema? Nós olhamos o evangelho simples dessa passagem do filho pródigo e nós queremos colocar Jesus mais palavra, Jesus mais oração, Jesus mais jejum, Jesus mais igreja. E não é somente Jesus e o Pai. Não tem mais. O pai não quis saber o que ele fez. O pai não quis saber o que tinha acontecido com a herança. O pai não falou assim, viu? Cadê os juros? Você investiu no quê? O que você trouxe? Pode voltar, mas aí? Você trouxe pelo menos um terço do que você levou? O pai correu e matou o boi mais gordo que tinha. E aí quando a gente olha, de quem que às vezes poderia ser o boi gordo? Por que você acha que o filho mais, o que ficou indignado? Porque quem pagou a festa provavelmente foi o filho que estava cuidando todo esse tempo. E nós, como os filhos de Deus, nós temos que se alegrar quando entra alguém por aquela porta, sujo, sem um anel, descalço, sem a capa, arrebentado. Nós temos que se alegrar e trazer o filho que estava lá fora para dentro da casa e cuidar. Não importa se até agora você cuidou dos bens do pai, não importa até agora se você cuidou da casa, o que importa é o que você vai fazer, porque você tem que entender nessa noite que não é aquilo que o pai pode te dar, é aquilo que o pai é. E o pai tem mais filhos. O pai tem mais filhos. Uns vão chegar com próprios bens e outros vão chegar sem nada. E nós temos que falar: meu irmão, Jesus é suficiente. O Pai é suficiente nas nossas vidas. Nas nossas vidas. E quando nós entendemos isso, que o Pai é suficiente, a gente vai desfrutar de tudo. Porque olha o versículo 31, que interessante. E o pai respondeu ao filho: você sempre esteve comigo. E olha o segredo: tudo o que eu tenho é seu. O que é tudo? Tudo é tudo. Tudo é igual coisa. Pega aquela coisa, você já viu? Que coisa é essa? Tudo é tudo. O pai fala: meu filho, tudo isso aqui que você é seu. Mas o seu irmão, ele fez uma burrada. Ele foi lá, ele viveu tal, mas ele voltou vivo. Ele voltou para a casa do pai. Ele voltou porque ele viu, ele precisou sair lá fora para ver que nós precisamos do pai. E o outro filho que tinha tudo, não estava enxergando isso. Será que hoje nós estamos na casa do Pai, nós estamos na presença do Pai e nós estamos enxergando que nós temos tudo? Se você está aqui hoje, você está assistindo pela internet, é porque você tem tudo. Jesus foi suficiente nas nossas vidas.
E o que vinha é acréscimo, o que vinha é porque o Pai cuida, o que vinha é porque o Pai ama. Você vê aquela passagem, ele deixa as 99 e vai buscar. Aqui eu entendo que se esse pai tivesse 99 filhos, ele ia repartir em todos, e se um fosse embora e ele tivesse a oportunidade, ele buscaria. Esse é o amor incondicional do Pai. E que nessa noite eu gostaria se você colocasse de pé. Oh, Espírito Santo. E se você fosse guardar algo dessa mensagem simples, entenda que você tem que viver um relacionamento com o Pai. Entenda que, às vezes, mesmo você estando na casa, você tem que ter um relacionamento com seu Pai. Você tem que viver uma vida com o seu irmão mais velho chamado Jesus. E você tem que entender que o Espírito Santo é aquele que te mostra tanto Jesus como a Deus. Ele que te apresenta, Ele que te convence. Mas nós precisamos nessa noite entender que nós temos que ter esse relacionamento. E se você está fora, você acha que está distante, o Pai está te aguardando. Se você está dentro, às vezes, do ministério, se você está, às vezes, participando de algo, se você está vivendo uma vida já com Deus, mas está se sentindo longe, Deus quer te trazer para a volta, para perto. Amém? Feche seus olhos. Pai, eu louvo a Ti por essa mensagem. Eu louvo a Ti porque o Senhor é aquele que nos chamou, aquele que nos escolheu para viver em comunhão contigo. Obrigado, Pai, porque um dia o Senhor nos chamou para não somente ser servos, mas o Senhor chamou para ser filhos. Eis aqui os Teus filhos e filhas que estão entendendo hoje que precisa ter um relacionamento, que precisa libertar a Tua presença nas vidas dele. Pai, nós não queremos mais um gênio da lâmpada, aonde nós buscamos e fazemos pedidos e desejos, mas nós queremos um Pai que nos direciona, um Pai que está sempre conosco nos ensinando. Nós queremos um Pai que vai estar dando de tudo, não porque nós pedimos, não porque nós merecemos, mas porque Ele é Pai, e Pai não se explica, Pai não se entende. Pai, nós não entendemos o amor quando o Senhor entregou a Jesus naquela cruz em favor de nós. Quando nós olhamos essa mensagem, o filho mais velho provavelmente cuidava daquele gado, o filho mais velho cuidava dos bens, o filho mais velho, ele tinha, Senhor, tudo ali no controle, mas o pai ofereceu aquele filho que precisava naquele momento. Deus nos ensina a ter esse coração aberto para entender que se nós estamos aqui hoje, é porque nós somos os filhos que estão na casa, que nós somos os filhos que estamos vivendo com o Pai, e que nós possamos, Pai, entender quando os outros filhos vierem, que nós temos algo a oferecer, que não seja somente o Pai que ofereça, mas que os irmãos que se achegarem a nós possamos oferecer algo, que nós possamos ir de encontro a eles e falar: está aqui o que o Pai preparou para você. Comece a clamar por um relacionamento, comece a clamar por um relacionamento mais profundo. Pai, eu quero orar nesse momento. Espírito Santo, existem pessoas que não tiveram um bom relacionamento com o Pai, e isso, Pai, tem atrapalhado eles entenderem que o Pai Celestial o ama. Deus, eu quero quebrar essas cadeias nessa noite. Eu, em nome de Jesus, eu cancelo toda a palavra que um dia foi falado de contra a vida dos seus filhos e das suas filhas. Tudo aquilo que o Pai terreno declarou e profetizou, eu lanço no mar do esquecimento.
cancelo toda seta nessa mente, falando que ele não é capaz, que ele não pode, que ele não é digno. Pai, eu clamo a Ti, porque meus irmãos são dignos, não porque às vezes eles merecem, não porque eu mereço, é porque o Senhor nos amou de tal maneira que entregou a Jesus, o seu Filho unigênito, em favor de nós. Pai, eu cancelo toda barreira, que os meus irmãos possam entender neste momento que eles têm um Pai. Oh, eu profetizo paternidade, eu profetizo o espírito de paternidade, que o Espírito Santo convença a nós que nós temos um Pai, que nós não temos um gênio para ficar pedindo as coisas, mas nós temos um Pai que corrige na hora certa, nós temos um Pai que dá na hora certa, nós temos um Pai que faz aquilo não que queremos, mas aquilo que precisamos. Obrigado, Pai, obrigado. E obrigado, Jesus, por não ser esse irmão que ligou por aquilo que o pai estava fazendo. Obrigado, Jesus, porque o Senhor foi o Cordeiro Santo, indo naquela cruz, indo de encontro ao meu pecado, ao pecado dos meus irmãos. Foi o Senhor Jesus que veio em nosso encontro. Olhando para essa parábola, Pai, nós éramos os filhos que pediram a herança, nós éramos os filhos que foi viver a vida, nós éramos os filhos que foi viver de qualquer maneira, mas Jesus, ao comando do Pai, fazendo a vontade do Pai, porque aquele filho, ele não conhecia o coração do Pai, mas Jesus, ele conhecia, e ele entendeu que a vontade do Pai era que nós fôssemos resgatados. Obrigado, papai, obrigado, paizinho, que nós possamos ter o coração e o sentimento, que nós possamos clamar como o Espírito clama, Abba Pai, paizinho querido, paizinho amado, que nessa noite nós possamos entender que nós temos que viver um relacionamento com o Pai. Obrigado por essa noite, obrigado por essa palavra. Eu louvo a vida de cada um que está aqui, daquele que assistiu de casa e daqueles que entenderam que nós não podemos prender aquilo que o Pai tem para nós, que nós possamos viver um relacionamento, e aí nós teremos tudo, tudo, tudo. Amém? Amém, amém.